Fala, turma! Então vamos lá, vamos continuar. A gente está na aula 5 e hoje a gente vai falar sobre as principais rotinas de escala, ou seja, quais são as rotinas que você precisa implementar no seu negócio para você começar a gerar escala, crescimento consistente na sua empresa todos os meses. Fechou? Então, para isso, vou compartilhar a minha tela com você e a gente vai falar um pouquinho sobre escala, sobre rotinas de escala, beleza? Então, se você está vendo isso aqui como a sua primeira aula, primeiro passo, pausa isso aqui e vai para a primeira aula de fato, onde eu dei um overview sobre o que como funciona uma Scale Sprint e como que você faz isso acontecer, com alguns dando clareza, né, de quais são os itens, como funciona, enfim, para você ter um overview de tudo. E daí agora a gente está aprofundando e essa aula a gente vai dar uma aprofundada leve em rotinas e a gente vai aprofundar mais quando a gente entrar na parte de planning. E eu vou te explicar exatamente como fazer uma planning, como executar uma daily, como executar um review, tudo detalhadamente. Então, hoje a gente vai falar de quais são essas rotinas, qual é a responsabilidade, o que acontece em cada uma delas, qual é o objetivo de cada uma delas. Beleza? Depois a gente aprofunda nelas. Então, nós estamos aqui porque esse é o nosso projeto ScaleX. A ideia aqui é escalar negócio com margem de recorrência. Então vamos lá. Como que funcionam as rotinas, a ação e rotinas? Então, primeiro passo, já falei isso também, você vai ter acesso ao Basecamp. O que é o Basecamp, Ale? O Basecamp é o lugar onde você vai registrar todas as informações dos seus experimentos. Se você está vendo essa aula aqui, no YouTube, você vai ver no link, na descrição do vídeo, um link onde você pode duplicar o Basecamp, que é a ferramenta que eu criei da Scale, tá? Então, se você está vendo na área de membros, se você faz parte da X8, esse mesmo link vai estar dentro da área de membros para você acessar. Show? Maravilha, turma. Então, vamos lá. Primeiro passo, Basecamp. Duplique depois, ao final dessa aula, espero terminar, faça a duplicação e crie o seu Basecamp. Para isso, você vai precisar criar uma conta numa ferramenta chamada Notion, mas é muito fácil, muito simples, bem tranquilo. E depois a gente vai ter uma aula de tutorial sobre o Basecamp, como você vai usar ele na prática. Então, por enquanto, não se preocupe, tá? Só faça a duplicação, deixa ele lá, depois a gente vai mexer nele. Fechou? Vamos lá. Quais são as rotinas que a gente tem dentro da nossa do nosso processo de crescimento? A primeira delas é a planning. E a planning não está aqui porque, se vocês viram a aula 2 e 3, vocês viram que tem alguns itens que estão lá separados porque a planning é o nosso momento mais importante a nível de início, início dessa jornada na tua empresa. Então, a gente vai ter a planning. O que é a planning? A planning ela é basicamente o ritual, a rotina mais importante nesse começo, porque sem o planejamento a gente não consegue executar nada. Então, a gente teve duas aulas, uma de coleta e uma de diagnóstico de problema, que já é um início da planning, e depois vocês vão fazer isso com mais frequência. Então, a planning ela tem como objetivo planejar as ações que nós faremos para alcançar aquele determinado objetivo. Então, se a minha meta é sair de, sei lá, 50 mil de receita aí para 60, é na planning onde eu vou planejar as ações para alcançar, as ações de experimento para alcançar esse resultado. Fechou? Maravilha. Segunda rotina que a gente vai ter, dailies operacionais. Então, aqui é muito importante você entender essa diferença. O que é operação, o que é tático. A maioria dos empresários que eu conheço não conseguem discernir o que é operação, o que é tático e o que é estratégico. Geralmente faz tudo junto, e não é junto, é bem separado. O que é operação, Ale? Daily operacional. A daily operacional ela é feita com a operação, ou seja, com as pessoas que estão executando os experimentos. Quem é responsável por alinhar essa daily operacional? O Scale. Então, se você não assistiu a última aula, assista para você entender quem é o Scale dentro do Squad, beleza? O Scale ele é responsável por tocar as dailies operacionais de growth, crescimento, de scale, de escala. Então, eu como scale, eu chamo essa daily sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, sempre com tempo cronometrado. Então, vocês vão receber depois um roteiro de daily para vocês visualizarem como funciona. Esse roteiro ele vai ter clareza ali de quem que vai estar nessa daily, quais são os papéis, enfim, vai estar bem claro para vocês, mas entendam que a daily ela é operacional, tá bom? Ou seja, ela vai acontecer na operação, com as pessoas que estão executando. Então, vamos supor que é um experimento de venda e vocês estão testando um novo script. A daily ela vai acontecer com quem está executando isso, beleza? Então, dailies são operacionais, tá bom?
Então, é sempre com quem está executando o experimento. Eu enfatizei várias vezes aqui para você não ter como confundir isso, beleza? Terceiro item, o weekly tático. De novo, vamos separar o que é operação do que é tático. O tático, ele basicamente vai visualizar o resultado e o resultado de acordo com a nossa meta, tá? Então, o que que é operação, na dele operacional, o que que eu estou vendo? Meus resultados de experimentos mirando para minha semana, tá? Então, eu estou mirando para o resultado da semana. Então, se eu tenho uma sprint, por exemplo, que é semanal ou quinzenal, então, eu estou mirando na operação para essa sprint. Então, se eu tenho uma sprint que é semanal, vamos fazer assim para ficar mais fácil. A sprint é semanal e eu tenho um alvo que é fazer um experimento de script para aumentar em 5% minha taxa de conversão, por exemplo. Todo dia eu vou falar sobre isso para ver quais são os resultados diários que estão apontando para a minha meta da semana, beleza? Na minha reunião semanal, eu vou ver os meus resultados das semanas, daquela semana e das semanas para trás, que estão mirando para o meu resultado do mês. Então, isso é o nível tático, estou olhando mais para frente, beleza? Estou olhando para médio prazo. Então, isso é importante. A weekly ela é tática, ela acontece toda semana. Ali, mas a nossa sprint é quinzenal, é de 21 dias, não tem problema. Toda semana precisa ter uma weekly para dar uma alinhada, para ver como foram os experimentos, dar uma alinhada nas coisas, às vezes ajustar uma tarefa, ajustar um experimento para conseguir conduzir melhor para o fim da sprint, beleza? E principalmente para a visão de mês do resultado da empresa. Show? Depois disso, a gente tem a review, né, que é a revisão. Então, quando que a gente faz revisão? No final da nossa sprint. Então, se a nossa sprint ela é de uma semana, a minha weekly e a minha revisão ela vai acontecer junto. Eu vou fazer a revisão dentro da minha weekly. Tá? Então, basicamente isso. A minha review está dentro da minha weekly. Se a minha sprint é de 21 dias, aí eu vou fazer a minha review em 21 dias, no final da minha sprint. Onde o meu objetivo é revisar a sprint. Na weekly, o que eu estou revisando? A minha semana e as minhas últimas semanas em relação ao meu mês e os resultados que eu estou esperando. Dentro da minha revisão, eu estou, na minha reunião de review, eu estou avaliando a sprint. Então, se a sprint é de 21 dias, eu vou avaliar aquela sprint, aqueles experimentos específicos dentro daquela sprint que foram conduzidos por nós. Beleza? Então, reunião de review é isso. Dentro da reunião de review, a gente tem alguns processos que acontecem, eu vou aprofundar depois quando a gente for falar especificamente disso. E por último, dentro da review, a gente vai ter os nossos aprendizados, que é talvez o item mais importante nessa reunião, que é observar tudo que foi feito e principalmente os dados que foram gerados a partir do que foi feito, para que eu entenda e tenha aprendizado em relação a isso. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma landing page com um call to action, um botão para o cliente clicar, que é azul, por exemplo. Beleza. Aí, no meio daí eu quero converter mais. Vamos supor que essa página está convertendo 10%, eu quero converter 20, 30. O que eu vou fazer? Eu vou fazer experimentos em cima, por exemplo, do botão, em cima da imagem, em cima do texto, enfim. Vou definir quais são os experimentos que eu vou fazer para ver se eu consigo aumentar essa conversão. Vamos supor que a gente faz no botão, beleza? Aí eu faço na primeira, e a minha sprint é de 21 dias. Na primeira semana eu testo um botão amarelo, na segunda vermelho e na terceira laranja. Eu vou coletar os dados. Então, se com azul eu tinha conversão de 10%, com amarelo, por exemplo, converti 12, com vermelho 25 e com laranja 15. Quando eu visualizo esses dados, eu aprendi algo. O que eu aprendi? Que o botão vermelho funciona melhor do que os outros. Aí é uma questão de você, como dono do negócio, decidir o seguinte: ah, mas o vermelho ficou feio. Beleza, você prefere um botão feio que gerou 25% de conversão ou um botão azul bonito que gerou 10%? Então, é uma decisão de negócio, mas a decisão é em cima do dado. Você sabe e tem clareza que se você optar por um botão azul em relação ao vermelho, você está perdendo 15% da tua conversão, ou seja, de cada 100 pessoas que visitam tua página, você está deixando de receber 15 novos leads no teu negócio que você poderia converter. Porque se a tua taxa de conversão, por exemplo, é 20% em cima dos leads da tua página, você está perdendo 3 novas vendas. E se você tem um produto de 5 mil reais, você está deixando na mesa 15 mil reais. Então, olha como é importante ter essa visão de dados, porque se você não tem essa visão de dados e você fala, ah, não, mas eu vou manter azul. Se você não tem clareza que você está deixando na mesa literalmente 15 mil reais, você é bem capaz de você querer deixar mais bonito. Mas quando você olha para o financeiro, para a receita gerada, aí você começa a tomar decisões baseadas nessa receita que é gerada. Certo? E o nosso alvo aqui, como eu já falei várias vezes, é
aumentar a receita e aumentar o lucro do seu negócio, beleza? Então, turma, esse aqui são as rotinas principais que a gente vai rodar. Presta muita atenção nisso, duplique seu Basecamp, siga os processos, siga as aulas, execute tudo. E se você não executar e faltar coisa, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque isso aqui é um método que existe há anos, que funciona há anos nas maiores empresas do planeta, e não é na tua que vai deixar de funcionar. Mas você precisa executar com diligência, com disciplina, de maneira correta, certo? Turma, basicamente é isso. Bom, como eu já falei várias vezes, vou repetir, o nosso alvo é receita e lucro. Então, faça os testes, oriente tudo que você está fazendo a receita. Porque se o teu negócio não tá buscando lucro, você é uma ONG. Se você é uma ONG, você não deveria estar fazendo esse curso aqui. Não deveria, tá? Eu não estou aqui fazendo um curso para ONGs. Estou fazendo para empresas. Para empresas que têm como objetivo final gerar muita receita e gerar lucro. Beleza? Turma, além disso, perdão, aqui estava a tarefa errada. A tua tarefa agora, ela é basicamente você fazer a duplicação do teu Basecamp e dar uma estudada sobre essas rotinas, beleza? Bom, já falei isso nas outras aulas, vou repetir aqui. Se você não faz parte da mentoria SX8, fica à vontade para fazer a aplicação. Já expliquei várias vezes e acho que já não faz mais sentido ficar repetindo. Tá aí o QR Code se quiser aplicar. Beleza? Turma, tamo junto. Essa é a nossa quinta aula. Estou muito feliz de poder estar aqui servindo vocês. Eu espero realmente que vocês executem tudo para que vocês tenham um crescimento no negócio de vocês. Fechou? Tamo junto, um forte abraço, bora escalar e bora para action.